Sabe quando a gente pensa num pianista que toca junto com um cantor ou um violinista num palco? A primeira palavra que costuma vir na cabeça é acompanhador, né? Pois é, mas e se essa palavra não chegasse nem perto de descrever a complexidade e a arte que estão ali envolvidas? Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo fascinante do pianista colaborador. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem acompanhador, que, vamos combinar, soa como um papel secundário, de apoio. Do outro, pianista colaborador, que já traz a ideia de uma parceria, de igual para igual. E olha, isso não é só um detalhe, uma briga por palavras. É uma mudança total na forma como a gente percebe esse papel artístico. Ok, vamos entender isso melhor. O termo pianista colaborador é considerado muito mais completo e justo. Ele chega para substituir outros títulos que muitos pianistas acham que não cabem, como correpetidor ou o próprio acompanhador, porque ele realmente mostra o que é essa parceria artística na sua essência. Então, o nosso papo vai seguir por 4 caminhos. Primeiro, por que essa mudança de nome é tão importante? Depois a gente vai ver a incrível versatilidade desse trabalho. Em seguida, vamos fazer um mergulho bem fundo no lado linguístico da coisa. E por fim, vamos entender como tudo isso cria uma parceria que vai muito, mas muito além das notas escritas na partitura. Bora começar pelo começo. Pode parecer besteira, né, a escolha de uma palavra, mas as palavras têm um poder enorme, principalmente quando a gente fala de arte. Elas literalmente moldam o jeito como a gente enxerga e valoriza as coisas. E ó, isso não sou eu que estou dizendo não. É um sentimento forte dentro do meio musical. Como a fonte que a gente usou aponta, o termo pianista colaborador é considerado mais polivalente e vantajoso, pois substitui outros termos que alguns pianistas consideram inadequados. No fim das contas, a palavra que se usa muda a expectativa e até o respeito pelo trabalho do artista, sabe? Beleza, vamos agora para o nosso segundo ponto, para a gente ter uma ideia do tamanho da responsabilidade e da abrangência desse trabalho. É uma viagem de verdade por vários gêneros e até pela história da música. Pensa num repertório gigantesco. A atuação de um pianista colaborador vai muito além da música de câmara clássica, seja com voz ou com outros instrumentos. Historicamente, esse papel se estendia para gêneros super populares, como as baladas inglesas, o music hall e até os melodramas, que é quando a música serve de fundo para um texto que está sendo declamado. É uma flexibilidade, assim, impressionante. Mas aí, com tanta coisa diferente que esse pianista faz, surge uma pergunta bem interessante. O que é que faz da música vocal, do trabalho com cantores, a especialização mais complexa de todas? A resposta é simples, mas ela muda completamente o jogo. É um único elemento, o texto, a palavra cantada. E é aqui que a gente entra no nosso terceiro ponto, o mergulho linguístico. É nesse momento que o trabalho fica, super sofisticado. O pianista precisa ser também uma espécie de linguista. E essa habilidade, essa coisa de ser um linguista do piano, tem 2 partes. Vamos começar pela primeira, que é a mais óbvia, entender o significado do que está sendo dito. Gente, essa parte é simplesmente fascinante. O processo de um pianista colaborador parece o de um diretor de teatro. Primeiro de tudo, ele estuda o texto, antes mesmo de pensar na música. Se a letra está em outra língua, a tradução é o passo número 1, claro. A partir daí, ele interpreta o sentido para poder ajustar a intensidade, a duração das notas e, por fim, ele projeta as ideias dramáticas. Sabe, as introduções, os interlúdios do piano, não estão ali por acaso. Eles são a tradução em som daquilo que a letra está dizendo, refletindo o sentimento do cantor ali, na hora. Mas não para por aí não. Além de entender o que as palavras dizem, tem a segunda parte, como essas palavras soam. E aqui o negócio fica ainda mais técnico e incrível. O pianista tem que manjar de sintaxe, por exemplo, reagindo de um jeito diferente a um E, que dá a continuidade, ou a um mais, que cria uma ruptura. Na parte da fonética, o toque dele no piano tem que alinhar com a vogal da sílaba, não com a consoante. Isso garante que a gente entenda perfeitamente o texto. E por último, a prosódia. Ele ajusta a força e a duração das notas para casar certinho com o ritmo natural do poema, com as sílabas mais fortes e mais fracas. E essa habilidade toda, essa sintonia fina com o ritmo do poema, tem até um nome, inflection, ou inflexão, em português. É a sincronização perfeita dos ataques, dos acentos e do fraseado com o que o cantor está fazendo. É como se fosse uma dança, sabe, de uma precisão absurda entre a voz e o piano. O que leva a gente direto para o nosso quarto e último ponto. Depois de entender tudo isso, fica claro que estamos falando de uma parceria artística de verdade que vai muito, muito além das notas.
Então, a grande sacada é essa. O trabalho do pianista colaborador na música vocal não é só tocar música. É um ato super sofisticado de interpretar a própria linguagem, só que usando o som como ferramenta. E o resultado disso é uma performance com uma profundidade completamente diferente. As escolhas musicais são todas guiadas pelo texto. O andamento da música, a intensidade, a duração de cada nota, tudo é moldado pela linguagem. No fim das contas, o piano e a voz viram uma coisa só, um único instrumento contando a mesma história. Então, na próxima vez que aparecer a chance de ir a um recital, ou mesmo de ouvir uma gravação, fica aqui o convite. Tente ouvir além da melodia principal. Preste atenção nessa conversa que acontece entre a voz e o piano. Que história o piano está contando ali, nas entrelinhas? Essa percepção pode mudar para sempre o jeito que a gente ouve música.